aí, Critério? Seguinte, hoje eu só tô gravando esse vídeo porque eu tô muito indignado, muito irritado com algumas coisas que eu tenho visto nos últimos dias. E isso, eu nem ia gravar porque nem é o intuito do canal, não tenho essa visão de ficar de react, coisa assim. Claro, se vocês acharem que é interessante, eu vou estar fazendo. Agora, não é o intuito inicial, beleza? Agora, o que aconteceu? Eu vi alguns dias que deu muitos comentários e muitos vídeos a respeito de uma pastora que foi lá e falou que Paulo Gustavo e o MC Kevin estariam no inferno. Em primeiro momento eu ignorei, passei para frente, que não é o tipo de coisa que eu realmente gosto de ficar indo atrás. Mas como teve pedido nas redes sociais que a gente está trabalhando, a respeito de avaliar isso e falar, até por conta de outros vídeos que a gente gravou antes, falei, vou dar uma olhada no vídeo. E quando eu vi o vídeo, eu fiquei realmente indignado. Só para inteirar vocês que estão chegando agora e que não ouviram nada disso, eu vou deixar uma préviazinha aqui, vou colocar uma préviazinha aqui, ó, do lado aqui. Esse homem chamado Paulo Gustavo aí, que faleceu recentemente, era só trevas em volta dele e ele não via. Ele não conseguia ver as trevas e o Senhor me disse, os demônios o enganaram até o fim. E até no inferno ele foi enganado na sua descida. Ele pensou que estava subindo quando na verdade ele estava descendo. Beleza. Seguinte, então assim, esse vídeo está falando de vários contextos ali. E eu vou estar trazendo para vocês algumas coisas a respeito da minha visão e das experiências que eu tive a respeito desse tipo de situação. Primeira coisa, eu não estou aqui para condenar a pastora e nem nada disso. Simplesmente para dizer que eu discordo do posicionamento que ela teve em relação a essa situação. Mesmo que porventura ela realmente tenha tido alguma visão, a gente tem vários pontos que poderiam dizer se essa visão realmente é proveniente de Deus, pode ser alguma coisa da mente dela, pode ser alguma coisa relacionada com a crença dela. Então tem vários pormenores em relação se realmente ela teve alguma visão. Só nesse ponto. Além disso, dentro do que eu conheço, tem muitos pontos que não estão realmente batendo com o que a Bíblia fala. Então, automaticamente, mesmo sendo uma crença cristã, ainda teria que passar pelo aval da Bíblia. E além disso, tem vários outros detalhes que abrem precedentes muito complicados de você afirmar. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar por partes para vocês entenderem por que eu fiquei tão indignado. Primeiro, porque ela está afirmando com veemência algo que é impossível de ser contestado no real. Tipo assim, na realidade a gente não pode contestar. A gente pode ou acreditar nela ou não acreditar. Não tem como tirar uma prova se realmente isso é um fato ou não é. Então já começa por aí, ela afirmando algo inquestionável. Então isso já é algo para se colocar os dois pés atrás. O segundo fato, ela está falando que Deus mostrou para ela muitas coisas, que Deus falou com ela muitas coisas, e eu não estou desmerecendo isso. Apenas eu chamo a atenção que muitas das vezes que nós achamos que Deus está falando com a gente, simplesmente a nossa mente, a nossa crença, a nossa vontade imperando em cima do nosso consciente, ou seja, o nosso inconsciente brincando com o nosso consciente. Isso acontece muito. Eu mesmo tive diversas experiências ao longo da minha vida e por diversas vezes eu parei para analisar e percebi, não, para lá que isso aqui não tem nada de místico, não tem nada de sobrenatural, simplesmente é minha mente brincando comigo mesmo, a minha mente inconsciente brincando com a minha mente consciente, com base naquilo que eu acredito, com base nos conhecimentos que eu tenho. Você pode notar isso em qualquer momento em que você for avaliar e você perceber que o que vai ser dito é muito próximo, extremamente próximo, daquilo que a pessoa já acredita. Ou seja, ela simplesmente está externando uma mensagem ou um pensamento que ela já tinha de antemão. Então não estou dizendo que é real ou que não é. Estou dizendo que eu não acredito muito na veracidade disso. Vocês podem estar falando, muitos daqui eu sei que são cristãos também, e podem estar dizendo assim, tá, mas com base em que você está dizendo que você não acredita? Num conjunto geral. Primeiro, do seguinte, vocês podem ver aqui, eu vou deixar um card aqui em cima, tá, a respeito do que é inferno aos meus olhos. E vocês vão ver que talvez não faça muito sentido com a descrição que ela estava falando. Também vocês podem ver aqui no card aqui em cima também o que é pecado.
qual que é a minha visão de pecado. E também vocês vão ver que não encaixa tão bem assim. Mas além disso ali, vamos trazer por parte do que a própria Bíblia fala. Porque assim, para mim poder contextualizar com a Bíblia, eu tenho que trazer a Bíblia. Só que eu não vou fazer, gente, isso aqui, a minha intenção é de nunca fazer isso. De trazer capítulo, versículo, livro, tá escrito, ou trazer o versículo escrito aqui. Por quê? Aqui é o canal do Crentelho. Se eu falar alguma coisa aqui para vocês e vocês acreditarem que eu estou falando alguma besteira, simplesmente vocês vão lá e vão procurar e vão ver, e vão vir e vão comentar aqui, ó, é besteira que foi falado. É isso que eu acredito, é para isso que existe esse canal. Nós vamos estar comentando e conversando a respeito disso. Qual que é a base principal em relação a Paulo Gustavo? Porque ela falou do Paulo Gustavo e também falou do MC Kevin. Mas do Paulo Gustavo, qual que é a base dela para dizer que o Paulo Gustavo está no inferno? Porque ele era homossexual. É a única coisa que eu vi ela, direcionando. Aí a gente vai ver para a Bíblia. A Bíblia condena o homossexualismo. Sim, fato. A Bíblia condena o homossexualismo como um pecado. Beleza. Só que vocês já pararam para ver onde que ela condena? Quando eu digo onde, em quais partes da Bíblia ela condena? Vocês vão perceber, se vocês pararem para ver, e eu recomendo que façam isso, e leiam antes e depois. E vocês vão perceber que existem diversos pecados antes, diversos pecados depois. E todos eles dão no mesmo resultado, o inferno. E o mais interessante é que quando você pega esse contexto, você percebe que é impossível, olha o que eu estou dizendo, é impossível alguma pessoa não se encaixar na descrição dos pecados que estão relacionados ali. Só para você ter uma ideia, por exemplo, tem pessoas que falam assim, matar é pecado, porque está escrito na Bíblia que se você matar é pecado. Beleza, aí vai lá na Bíblia mesmo e vê que Jesus está falando que se você odiar o teu irmão, o pecado é de assassinato, é de morte. Ou seja, basicamente está dizendo que se você matar alguém, ou se você odiar alguém, o crime, ou seja, o pecado é o mesmo, não tem diferença. Se você, olha um outro contexto, se você roubar é pecado? Sim, é pecado, está escrito lá na Bíblia que é pecado. Porém, também se você pegar algo emprestado do seu irmão e você não devolver, é roubo, é pecado. Se você devolver com defeito, ou seja, diferente da maneira que você pegou, é pecado. Se você demorar para devolver, é pecado de roubo do mesmo jeito. Agora, para finalizar esse assunto, vai lá e você vai ver o seguinte, na Bíblia também está escrito que não tem diferença. Se você for condenado por um dos pecados, qualquer um que foi descrito, você é condenado por todos eles. Isso significa que se em algum momento da sua vida você mentiu, simplesmente falou algo que não era verdade, consciente de que aquilo não era verdade, por menor que seja essa mentira. Olha o que eu estou falando, de uma mentirinha desse tamanho. Isso significa que você é culpado de assassinato, você é culpado de roubo, você é culpado de homossexualismo e de todos os demais pecados que estão descritos na Bíblia. Tanto é assim que Jesus mesmo falou que dentre os homens só existiu um sem pecado. No caso, ele. Ele foi o único sem pecado. E todos os demais pecaram. E pior, ainda está falando que dentre as mulheres não existiu nenhuma. Ou seja, 1-0 para os homens. Zoeira. Então, tirando essa parte da brincadeira, gente, é justamente isso. Significa automaticamente que, se você cometeu qualquer pecado, qualquer um, você também é culpado de homossexualismo. Então, dizer que o Paulo Gustavo está no inferno por conta do homossexualismo é a mesma coisa que dizer que ele está no inferno por conta de todos os crimes que foram cometidos, de todos os pecados que foram cometidos. E pior, dizer que qualquer um de nós vai para o inferno por conta do mesmo homossexualismo. Entende o que eu estou dizendo? Então, não existe essa possibilidade de alguém vir para mim e dizer fulano de tal, ciclano, beltrano está no inferno por conta do pecado que cometeu. Isso não faz sentido perante a análise bíblica que eu tenho. Quer ver mais um outro detalhe que para mim também não encaixa?
Considerando que quando Jesus morreu, ele, segundo a Bíblia, ele desceu à mansão dos mortos, ou seja, desceu até o local aonde estavam os mortos e pregou para os que estavam lá. Eu já pergunto para você, será que alguém vai para o inferno sem ter a mesma chance de se arrepender, a mesma chance de entender o que é o cristianismo, o que é o pecado, o que realmente é Deus? Não, gente. Isso seria injusto, não encaixa com o padrão de um Deus perfeito, como é o que é descrito no cristianismo. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Eu fico extremamente indignado porque esse tipo de palavra, por mais que a intenção seja boa, por mais que a vontade dela seja mostrar, pessoal, vamos se afastar do pecado, vamos se aproximar de Deus, mesmo que essa seja a vontade, não é o que acontece. O que acontece é justamente o oposto, porque as pessoas ficam indignadas, as pessoas ficam ofendidas. Por quê? Porque elas se veem representadas na pessoa que está no inferno, supostamente, como ela disse, e não conseguem encontrar um motivo real para isso. Isso que assim, gente, eu deixando claro, eu nem conheço da vida do Paulo Gustavo, não conheço, eu acompanhei o trabalho dele como profissional, acho um excelente profissional, acho que o mundo perdeu muito com a morte dele. Mas daí a querer questionar a respeito da vida dele, do que ele merecia após a morte, gente, outra coisa que está descrito na Bíblia, o único que tem direito de julgar é Deus. É só ele. Inclusive, tem partes na Bíblia que falam que os cristãos supostamente vão julgar com Cristo. Só que se você quiser entender isso, deixa aí nos comentários aí que eu vou explicar como que esse julgamento funciona. Porque não é simplesmente dizer você está condenado, você está certo, ou querer abrir um precedente em relação a determinado tipo de pecado ou não. Não é assim que funciona. É muito mais complexo e é muito mais direcionado à vida de cada um. Ou seja, eu vou ser responsável e vou julgar apenas a minha vida. Mas se você quiser, comenta aí que eu vou explicar melhor esses detalhes. Em relação a MC Kevin, é a mesma situação. Simplesmente pega-se o escopo, pega-se o contexto do que se sabe a respeito dele, do que se sabe a respeito das escolhas que ele fez na vida, pega a respeito da forma como ele morreu, e daí traça-se um perfil em cima disso para pré-julgar como que vai ser o pós-morte. Já aviso para vocês, para pessoas que têm esse tipo de mentalidade, vocês vão se surpreender muito quando chegarem diante dessas pessoas e perceberem que nem sempre a visão que vocês têm é a mesma visão de Deus. Para a gente concluir esse vídeo, uma pergunta, e se vocês quiserem, depois eu vou responder isso para vocês. Sansão, ele foi para o inferno? Se você parar para analisar e você ter esse parâmetro, você já vai começar a entender que as coisas não são tão simples como preto e branco, não são tão simples como os pensamentos que a gente tenta pregar dentro das igrejas. Vamos analisar o seguinte, como que Sansão morreu? Sansão morreu depois de estar preso, tinha seus olhos furados, o cabelo raspado, estava amarrado e era feito de palhaço para os filisteus. Era assim que era a situação que estava Sansão. E isso depois dele ter sido um dos juízes de Israel. E no momento em que ele morreu, foi a seguinte situação. Ele fez uma oração a Deus para que Deus desse força para que ele pudesse matar os que estavam ali. E o que aconteceu? Deus deu força para ele derrubou a pilastra e matou muitos filisteus, como na Bíblia fala que ele matou mais em sua morte do que durante a sua vida. O detalhe é o seguinte, ele morreu junto no processo. A pergunta que fica para você começar a analisar, se ele morreu junto no processo, ele sabia que ele ia morrer. Vamos analisar o contexto geral. Primeiro, ele matou, ele assassinou, merecia o inferno. Segundo, ele se matou, porque ele sabia que a partir do momento em que ele derrubasse o telhado, ele estaria morto. Então ele também foi suicida, também merecia o inferno. Aí eu pergunto para você, ele foi para o inferno? Porque se isso ocorreu, se ele foi para o inferno por conta dessa atitude, vamos analisar o seguinte, quem que deu a arma para ele fazer isso? Foi o próprio Deus. Você acha que Deus faria isso? Daria arma para a pessoa poder se matar? Daria arma para ela poder ir direto para o inferno sem nenhum tipo de defesa? Comece a rever um pouquinho seus conceitos a respeito do que é Deus. Então eu estou trazendo esse vídeo aí, peço desculpas aí aos
crentelhos aí que já tinham essa bagagem, que já tinham esse tipo de pensamento, mas acredito que vocês também deveriam estar indignados, assim como eu, a respeito desse tipo de pensamento. E eu vejo que hoje em dia é o que tem afastado muitas pessoas de dentro das igrejas. As igrejas, em vez de pregarem a verdade, como a Bíblia mesmo ensina, conhecereis a verdade vos libertará, fica contando meias verdades, ou verdades segundo a sua própria visão, não dando espaço para que o Espírito Santo possa realmente falar. E eu estou falando isso aqui hoje, gente, peço até desculpas para vocês, que eu estou falando isso como um cristão indignado, tá? Mas como um crentelho também. Então, assim, se puderem compartilhar esse vídeo aí para que outras pessoas vejam que não é todos os cristãos que pensam desse jeito, acredito que seria muito interessante. Então, até mais, pessoal, com lógica, hierarquia e observação para desvendar os mistérios desse mundo.